Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um universo que, olha, muitos de nós vemos por aí, mas poucos realmente entendem. Pouquíssimos. Os fundamentos da língua brasileira de sinais, a Libras. Isso aí. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um material de apoio super rico de um curso chamado Introdução a Libras. Da Ana Paula para o projeto Libras à Distância. Um material excelente para começar. Exatamente. E assim, a nossa missão aqui hoje não é sair aprendendo a fazer sinais. É, na verdade, um passo antes. Um passo fundamental, eu diria. É entender a estrutura, a cultura, sabe? A mentalidade por trás da língua. Basicamente, o que você precisa saber para não começar totalmente perdido. Uhum. E a fonte já começa com uma ideia bem forte, que aprender Libras é um ato de compromisso. Compromisso com acessibilidade, respeito, inclusão. Ok, vamos analisar isso. O que seria esse compromisso na prática? Antes mesmo da gente pensar no primeiro sinal. Olha, essa é a pergunta-chave. Porque o material posiciona isso de uma forma muito clara. Não é tipo aprender uma língua por hobby para uma viagem. Certo. É sobre entrar em contato com uma comunidade, a comunidade surda brasileira, que luta por visibilidade e respeito há muito tempo. Faz sentido. Então, o compromisso é entender que você não está aprendendo um código, um monte de gestos. Você está aprendendo a língua materna de milhões de brasileiros. A primeira coisa é essa. Libras é uma língua. Completa. De verdade. Uma língua completa. Isso parece óbvio, né? Mas eu acho que não é. A gente tem uma tendência a pensar em linguagem de sinais como uma coisa só, um bloco único. E é aí que o material já derruba o primeiro grande mito. O que é fascinante aqui é essa ideia de que a língua de sinais é universal. Ah, sim. Muita gente acha que, por ser visual, uma pessoa surda do Brasil consegue conversar, sei lá, com uma do Japão. E não consegue. Confesso que essa foi a primeira grande surpresa para mim nesse material. Parecia tão lógico que fosse universal, mas não. Não é? Cada país tem a sua. A nossa é a Libras. Exatamente. E a razão para isso é a mesma pela qual não existe uma língua falada universal, né? Claro. As línguas nascem de culturas, de histórias, de comunidades específicas. A língua americana de sinais, a ASL, por exemplo, é totalmente diferente da Libras. Entendi. E a fonte deixa outro ponto muito claro que se conecta com isso. Libras não é, de forma alguma, português com as mãos. Isso é crucial. Não é uma tradução, gesto por palavra do que a gente fala. Construir uma ideia. É tudo próprio da Libras. Certo. Tentar sinalizar seguindo a ordem do português é um erro clássico de iniciante. Fica uma coisa truncada, sabe? Não soa natural. É como um estrangeiro falando português literalmente, tipo, eu tenho fome. Perfeito, é exatamente isso. A gente entende, mas soa muito estranho. Está errado. Entendi. E se não é universal, o material também diz que até dentro do Brasil ela tem variações. Os regionalismos, é isso? Sim, e essa parte é fantástica. Do mesmo jeito que a gente tem aipim, mandioca e macaxeira, Aham. a Libras também tem isso. Também tem. Um sinal que é comum em Salvador, para uma coisa pode ser diferente do sinal usado em Florianópolis, para a mesma coisa. Que demais. Isso mostra que a língua é viva, né? Ela não é um código engessado que alguém inventou e pronto. É a prova definitiva de que é uma língua orgânica. E essa ideia de história nos leva a um ponto que o material menciona que dá um contexto super importante: as origens da Libras. Certo, ela não surgiu do nada. Não. Remonta lá ao século XIX, com a vinda de um professor surdo francês, Ernest Rouet. Francês? Sim, ele foi convidado por Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos do Brasil, que hoje é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Peraí, professor francês, então a nossa língua de sinais tem uma raiz francesa? É uma ótima forma de colocar. A Libras nasceu de uma mistura da língua de sinais francesa antiga que o Rouet trouxe com os sinais que os surdos aqui do Brasil já usavam. Nossa, que interessante. Por isso, a Libras e a língua de sinais francesa, a LSF, são tipo primas. Têm uma ancestralidade em comum, igual o português e o espanhol. Isso mostra que a Libras tem uma história rica. Que legal essa conexão. Mas ok, saindo um pouco da história e indo para a prática. Se não é só gesticular,
Quais são as regras? E aqui fica muito interessante, porque o primeiro ponto que o material levanta é o papel das expressões faciais. Ah, esse é o primeiro grande choque para quem está aprendendo. Imagino. Para nós, ouvintes, a expressão facial é um acessório, né? Ela dá emoção, ênfase, mas a frase existe sem ela. Eu posso falar, eu estou feliz com uma cara séria. E a informação foi passada. Exato. Em Libras, isso é impossível. Impossível a que ponto? O material diz que as expressões faciais são parte da gramática. Isso mesmo. Isso explode a cabeça. Quer dizer que o meu rosto é um sinal de pontuação? Faciais e corporais definem o tipo da frase. Por exemplo, para fazer uma pergunta de sim ou não, tipo, você vai à festa? Certo. Você faz os sinais, mas ao mesmo tempo levanta as sobrancelhas e inclina a cabeça um pouco para frente. E se não fizer isso? Vira uma afirmação, não é uma pergunta. Caramba. O ponto de interrogação está literalmente no rosto. E para negação, para dizer não? Existe o sinal de não, claro, mas a negação quase sempre vem junto com um aceno de cabeça negativo, às vezes um franzir de testa. A expressão constitui a negação em muitos casos. Que complexo. E ela também funciona como intensidade. O sinal de bonito pode virar lindíssimo só pela intensidade da sua expressão facial. Uma cara neutra com o sinal de bonito pode até ser ironia. Que loucura! A gente usa o rosto de um jeito tão automático, né? E essa precisão toda, ela pode acontecer em qualquer lugar? Tipo, eu posso fazer um sinal aqui perto do joelho? Ótima pergunta. E a resposta é não. O material apresenta outro conceito fundamental, o espaço de sinalização. Espaço de sinalização? Pensa numa caixa imaginária na sua frente, que vai do topo da sua cabeça até a cintura, mais ou menos, e um pouco para os lados. Ok. É dentro dessa caixa que a grande maioria dos sinais acontece. E por quê? É tipo uma regra de etiqueta? É mais que isso. É uma regra de clareza. É a acústica da língua, sabe? Fazer um sinal muito para cima ou muito para baixo seria como sussurrar ou gritar. Torna a comunicação difícil. Exato. Cansativa de ler e pode até mudar o significado. Ficar nesse espaço garante que a comunicação seja clara e fluida. Entendi. É a zona de conforto da comunicação. E dentro dessa zona, as ferramentas são as mãos. O material fala de mão dominante e mão de apoio. Isso é só ser destro ou canhoto. Basicamente, sim. Se você é destro, sua mão direita vai ser a dominante. Ela que faz a maioria dos sinais de uma mão só. E a outra? Nos sinais que usam as duas mãos, a mão de apoio, a esquerda no caso, pode servir de base, de palco, ou pode espelhar o movimento da outra. E o importante é ser consistente, né? Não dá pra ficar trocando no meio da conversa. Exato. Trocar de mão dominante no meio de uma frase seria muito confuso, visualmente barulhento. Faz sentido. E já que a gente está falando das mãos, tem outra ferramenta que o material aborda, o alfabeto manual. A datilologia, que é basicamente o soletrar com os dedos. Cada letra do nosso alfabeto tem um formato de mão. Isso, mas o uso dela é super específico. E esse é um ponto importante. Certo. Ninguém sai por aí soletrando todas as palavras. Seria, exaustivo. A datilologia é um recurso. Usado para quê, então? Para nomes próprios de pessoas, de lugares, siglas como USP, ou para palavras que ainda não têm um sinal próprio, tipo um termo técnico muito novo. Ah, entendi. Então, se eu quero falar casa, tem um sinal para o conceito de casa. Eu não soletro C-A-S-A. Perfeito. O excesso de datilologia é outro sinal clássico de iniciante. A beleza da Libras é expressar conceitos com sinais, não soletrar o português. Certo. E tudo isso que a gente falou, o rosto, o espaço, as mãos, isso levanta uma questão importante, né? Se um sinal não é um gesto aleatório, do que ele é feito? Quais são os átomos de um sinal? Ótima analogia. E a resposta do material é um dos conceitos mais centrais da Libras. Os 5 parâmetros. 5 parâmetros. Segundo a fonte, todo e qualquer sinal é uma combinação precisa desses 5 elementos. Se você muda um, você muda o sinal. Ok, vamos lá. Qual o primeiro? O primeiro é a configuração de mão. É a forma que a sua mão assume. Mão em S, mão com o dedo indicador para cima. Existem dezenas de configurações. É um molde do sinal. Certo, a forma da mão. O segundo? O segundo é a orientação.
Para onde a palma da mão aponta? Para cima, para baixo, para frente? Isso é crucial. Entendi. O terceiro. Localização. Onde o sinal é feito? Na testa, no queixo, na frente do corpo. Exatamente. O quarto é... O movimento. O sinal é parado ou ele se move? E se move como? É um movimento circular, reto, para cima e para baixo? Entendi. E o quinto, que a gente já falou, são as expressões não manuais. Isso mesmo. O rosto, a cabeça, o tronco. Então são esses 5. Configuração de mão, orientação, localização, movimento e expressões não manuais. E o ponto mais crítico que a fonte traz é que se eu mudar só um desses, o sinal todo muda. Muda completamente o significado. Peraí, isso é mais radical do que eu pensava. Quer dizer, a chance de um mal-entendido por um detalhezinho é enorme. Altíssima. Existem os pares mínimos. São sinais que se diferenciam por um único parâmetro. Me dá um exemplo. Claro, os sinais para aprender e sábado. Eles usam a mesma configuração de mão, o mesmo movimento. A única diferença é a localização. Onde eles são feitos. Aprender é feito com o sinal tocando a testa. Sábado é o mesmo sinal, só que feito na boca. Nossa Senhora. Se você fizer o sinal de aprender no lugar errado, você está dizendo sábado. Que loucura. Isso exige uma precisão e uma consciência corporal gigantescas. Não é só saber gestos, é executar uma coreografia precisa para cada palavra. É uma ótima forma de descrever. No começo é como aprender a dirigir, né? Você pensa em cada pé, cada mão. Em tudo ao mesmo tempo. Exato. Mas com a prática, esses 5 parâmetros viram uma coisa só, um fluxo natural. Mas entender que essa estrutura existe é o que separa o aprendizado sério da imitação. Totalmente. Então, o que tudo isso significa? Depois de passar por todos esses pontos do material, a imagem que se forma é... Completamente diferente da inicial. Significa que a gente sai daquela ideia superficial de gestos e entra na realidade de uma língua, de uma complexidade, de uma beleza impressionante. Uma língua que usa o espaço tridimensional e a gramática do rosto de um jeito que as línguas orais simplesmente não conseguem. Exato. Vamos recapitular essa jornada. A gente descobriu que a Libras é uma língua brasileira, não é universal. Certo. Ela tem sotaques, os regionalismos, que mostram que ela é viva. Que tem uma gramática visual super sofisticada, onde levantar a sobrancelha pode ser um ponto de interrogação. E o mais incrível, que cada palavra é uma construção precisa de 5 parâmetros diferentes. E errar um deles pode mudar tudo. Mudar tudo. No fim, a grande lição é essa. Libras é uma língua autônoma, completa, com uma lógica própria que não depende em nada do português. E é por isso que essa abordagem do material do projeto Libras à Distância é tão importante. Entender esses fundamentos é o primeiro passo para uma aprendizagem consciente e, como a gente disse lá no começo, respeitosa. Sim. A fluência vai muito além de decorar um monte de sinais, sabe? É preciso internalizar essa estrutura, entender a cultura da comunidade surda e, no fundo, aprender a pensar de uma forma visual espacial. É abraçar um jeito novo de ver e de nomear o mundo. Perfeitamente colocado. E tudo isso que a gente conversou nos deixa com um pensamento final para reflexão. O material descreveu os componentes de uma língua puramente visual espacial. E fica a provocação, né? Como a nossa percepção da comunicação e talvez até do próprio pensamento seria diferente se a nossa língua principal não dependesse de sons, mas sim do espaço, do movimento, da expressão visual. O que a estrutura da Libras pode nos ensinar sobre as diferentes e incríveis formas que a inteligência e a linguagem humanas são capazes de assumir.